Olá, mulheres! Aqui é a Série Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo 5 do livro A Guardiã do Lar, de Bruna Oliveira. Remindo o lugar da aliança, um caminho de volta a Belém. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e da sua mulher Noemi. E os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Ruth 1, de 1 a 5. Esse texto, sem dúvida, relata o dilema de diversas famílias, que, motivadas pelo desespero, necessidade e angústia, acabam tomando uma decisão sem consultar a direção de Deus. Essa família julgou que a melhor coisa a ser feita em tempo de crise era romper com Belém. O interessante é que a palavra Belém significa pão, ou seja, eles estavam vivendo a escassez justamente no lugar da provisão. Fato é que, mesmo sabendo que havia uma palavra de sustento sobre Belém, eles decidem não lutar pelo lugar da aliança e muito menos pela palavra que estava sobre aquele lugar. Ao contrário, eles se orientam pela vista, dedicando a estabelecer sua casa na estrangeira Moabe. Em tempos de crise, muitas vezes somos como a família de Noemi. Tendemos a arriscar da nossa vida tudo aquilo que momentaneamente nos faz mal ou que, no nosso ponto de vista, já não tem mais conserto. E, sem nenhum critério bíblico, prosseguimos desprovidos da orientação de Deus. Trocando os pés pelas mãos, vamos somatizando decisões que nos tiram do lugar da aliança. A princípio, Moabe parecia a melhor decisão para todos. Por que iriam lutar por Belém, uma terra que não poderia os favorecer em nada mais? Por que ficar na terra da aliança, se ela era seca? Naturalmente falando, eles tomaram a melhor decisão. Contudo, não sabiam que, por pior que seja o lugar da aliança, é lá que a vida é preservada. Moabe os sustentou por um tempo. No primeiro momento, os satisfez dentro daquilo que eles achavam que era o melhor, mas depois, tudo que construíram lá resultou em morte. Infelizmente, na maior parte do tempo, o que nos impulsiona às tomadas de decisões são os desconfortos, discordâncias, problemas, decepções, a impulsividade. A intolerância no que diz respeito a suportar pressões tem destruído altares de aliança em nossas vidas. A Bíblia não faz menção a qualquer tipo de tendência daquela família em buscar a direção correta através da oração ou orientação da família, de algum sacerdote, profeta. Simplesmente viram que a crise já era motivo suficiente para saírem de Belém. Costumo sempre dizer que o pior momento para se tomar decisões é quando estamos passando por crises, pois a tendência é sermos orientados por ela e não pelo propósito de Deus. E decisões fora do propósito de Deus sempre irão gerar morte. Tempos de crise não são o momento ideal para tomarmos decisões definitivas. Nossa alma é enganosa e tendenciosa a expurgar problemas a qualquer custo. Quantas vezes, em momento de crise no meu casamento, onde as discussões faziam parte do nosso dia a dia, eu já pedi o divórcio, porque acreditava que a única forma de parar de sofrer era sair da companhia do meu marido. Me lembro com muita tristeza de uma briga terrível que tivemos e das feridas enormes que se abriram na minha alma, me fazendo perder totalmente o controle. Eu acabei agredindo fisicamente meu marido. Eu já não via mais solução para nosso casamento. Estávamos ambos amargurados e feridos. A ausência de cura na minha área sexual gerava conflitos terríveis no nosso relacionamento. A sensação que tenho é que nosso casamento era como uma planta sensível, como aquelas da semente do feijão no algodão, linda, verdinha, porém extremamente delicada e, portanto, incapaz de resistir a grandes tempestades. Deus, sempre misericordioso, renovava minha idoneidade, quebrantando meu coração a não desistir do lugar da aliança e voltar atrás nas decisões proferidas através da influência da angústia. Nós permanecíamos casados, porém enfraquecidos pelos nocautes liberados por palavras de ofensas durante as discussões. Estávamos tentando resgatar algo, mas não sabíamos como.
Estávamos de mãos dadas, mas de almas divididas. Essa desconexão de alma promoveu um distanciamento enorme entre nós. Havia amor, mas um sentimento de rejeição cobria como uma sombra a afetividade entre nós. Ele se sentia rejeitado, pois computava a ele minha dificuldade sexual e, para se proteger disso, involuntariamente se distanciava. Eu me sentia rejeitada pela falta de compreensão da minha dor e também me distanciava para me proteger. E o resultado disso foi o sentimento de solidão que nós dois sentimos na relação. O diabo se aproveitava da nossa solidão conjugal para nos afundar ainda mais, gerando em nós desejos que se transformaram em atitudes pecaminosas. Ele na masturbação e pornografia e eu no desespero para me sentir amada. Me envolvi emocionalmente com um amigo. Tanto eu quanto meu marido não chegamos ao adultério consumado, mas nossa alma ficou tão contaminada pelo desejo de expurgar a rejeição através da satisfação do prazer, um através da internet, o outro no deleite de escutar palavras de afirmação e carinho de um amigo. A cada dia, nossa força ia se exaurindo. As brechas estavam cada vez maiores. Estávamos tentando sozinhos vencer essa tempestade. Não queríamos sair do lugar da aliança, mas também não tínhamos força para lutarmos sozinhos. O tempo estava acabando e precisávamos tomar uma atitude, senão não conseguiríamos ir tão longe nessa relação. Por diversas vezes, queríamos pedir ajuda a nossos familiares, mas temíamos manchar o relacionamento deles. Não queria que meus pais ficassem com raiva do meu marido e, da mesma forma, ele também não queria que a família dele se irasse comigo. Entendendo que estávamos vulneráveis e não tínhamos forças para prosseguir sozinhos, decidimos abrir nossas vidas para os nossos pastores, que nesse caso, além da autoridade para aconselhar, eram imparciais em todo o processo. Lembro-me como se fosse hoje, na sala da minha casa, minha pastora me colocou no colo e eu vomitei todos os meus sentimentos pecaminosos, todo o desejo que tinha de alimentar o sentimento de amor através daquele amigo. Foi um dia terrível, me senti nua diante dela. E a ativação do princípio de cura, escrito no livro de Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, mudou a minha vida para sempre. Naquela tarde, fui profundamente ministrada, curada, liberta do peso do segredo e aconselhada como me comportar diante desse abismo. Foi um tempo precioso de restauração, onde removemos através do perdão o lixo dos nossos corações. Nos perdoamos e recebemos direção para vencer dia após dia esse gigante da rejeição através da transparência e atos redentores de amor que compreendem enxergarmos o outro. Não para sermos consumidores daquilo que o outro pode nos beneficiar na relação, mas sim para remir aquilo que o outro é ainda deficiente. Entendemos que podíamos cooperar um com o outro ao invés de competir para ver quem tinha razão. Falarei sobre esse assunto nos próximos capítulos. Aquela exposição foi decisiva na nossa posição em não sairmos do lugar da aliança. Confesso que não teríamos força por muito tempo para manter essa posição se não fosse a transparência de nossa carnalidade naquele dia. Talvez se a família de Noemi tivesse procurado um suporte, um conselho naquele tempo de crise, eles não tinham saído de Belém ou talvez sairiam e depois voltariam todos juntos. Aquela decisão sem orientação trouxe um prejuízo grande para aquela casa. Porém, a bondade de Deus foi tão grande que mesmo depois de todas aquelas perdas, Noemi se dispôs a recomeçar e tomar o lugar da aliança. E para toda Noemi que decide se reposicionar no lugar da aliança, Deus levanta uma Ruth para ajudá-la no caminho, sendo fonte de cuidado, provisão e proteção. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth 1, 16 e 17. Ruth não tinha nenhum motivo para se aliançar com Noemi. Sua sogra já era idosa, ela não conhecia Belém e teria poucas oportunidades de se manter, pois estaria lá como estrangeira.
Talvez nunca se casasse pelo mesmo fato, pois judeus normalmente se casavam com mulheres que faziam parte do seu povo. Não sabemos o que levou Ruth a abandonar suas maiores possibilidades naturais de recomeço, pois seria mais fácil, depois de viúva, voltar para a casa dos pais até se casar novamente. Na terra de Moabe, ela teria mais chances de sofrer menos, mas acredito que a posição de fé em fazer o que é certo despertou a aliança de Ruth. No meu caso, minha pastora foi uma Ruth na minha vida, disposta a dar as mãos a uma Noemi amargurada como eu, ajudar-me a refazer minha aliança e abastecer-me de cuidado e oração a fim de chegar a Belém. Não importam as estações, Deus sempre irá prover uma Ruth a uma Noemi amargurada, ferida e frustrada em Moabe. Sempre existirão Ruths esperando as Noemis que desejam fazer o caminho de volta a Belém. O interessante dessa história é que logo após a confissão de aliança de Ruth, Noemi acatou sua decisão sem preconceito, pois ela poderia mesmo assim não ter aceitado, devido a Ruth ser bem mais nova que ela e, portanto, ter menos experiência de vida, além de ser uma estrangeira. Noemi poderia pensar: o que uma jovem sem experiência, sem conhecimento de Deus poderia fazer por mim? Muitas vezes somos preconceituosas quanto à fonte que pode nos ajudar e acabamos afugentando as Ruths do nosso caminho. Hoje eu mesma posso contar inúmeras histórias engraçadas de pessoas mais velhas que se assustam ao saber minha idade e de como é possível justamente uma jovem senhora como eu poder lhes ajudar em alguma coisa. A resposta é uma só: Deus continua chamando as coisas loucas deste mundo. Certamente, ele tem muito senso de humor e não serei eu a pesar o processo em função de legalismo e religiosidade. Se você é uma Noemi hoje, frustrada por decisões erradas que vem tomando e já não sabe mais o que fazer com tamanho prejuízo, creia, existe uma Ruth pronta para te ajudar a recomeçar. Quais são os lugares vazios da sua casa, do seu casamento, do lugar da sua aliança, lugares que você abandonou por não saber administrar a crise, que fugiu por causa da vergonha? Voltar para Belém é ocupar os lugares vazios do seu lar e que a cada dia estão gerando morte na sua família. Para Noemi, encarar Belém de novo, um lugar de conflitos, não seria algo fácil, mas necessário. Aquelas memórias adoecidas ali precisavam ser saradas e remidas. Não existe reconstrução sem reconciliação. É ela, a reconciliação, o gatilho para toda transformação em seu lar. Talvez hoje Belém seja o seu quarto, o lugar onde você não dorme mais com seu marido. Quantas mulheres que em seu casamento precisaram administrar conflitos terríveis relacionados ao adultério do seu cônjuge e, no intuito de restaurar sua aliança, permanecem casadas, porém não conseguiram ressignificar todo o sofrimento e hoje mantêm um matrimônio adoecido porque a desconfiança configurou lugares vazios nessa relação? Os abusos sexuais na minha infância alteraram em mim o significado do sexo. E em função da má administração desse trauma, eu acabei permitindo o sexo ser um lugar vazio no meu casamento. Eu precisei ressignificar o sentido do sexo para que somente assim pudesse preencher esse lugar vazio. Belém, na minha história, era voltar ao lugar do abuso, da memória ferida e reconstruir as bases do amor perdidas na violência e humilhação. São tantas dores que constroem lugares vazios em nosso lar e que precisamos reconstruir a fim de remover a morte no lar. Que hoje seja um dia de avaliação, minha amiga guardiã do lar. Que em oração você possa pedir ao Espírito Santo para lhe mostrar quais são os lugares vazios nos relacionamentos familiares que necessitam ser recuperados. Voltar a Belém significa estar de novo no seu lugar, independentemente do passado. Creia que tudo pode ser transformado e recuperado. A mudança começa a partir de você, até porque nada muda se você não mudar.